Muito bom dia, ouvinte. Estamos iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, em Garças, São Paulo. Este programa é apresentado aos domingos a partir das 11h20. Também está sendo transmitido pelas webs Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. Atenção, você pode assistir Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade Você com áudio e imagem pelo Facebook, YouTube e Smart TV. E hoje é o dia 10 de agosto, Dia dos Pais. Os nossos cumprimentos a você e a todos os pais que nos acompanham. Temas desta edição: Dia dos Pais, poderíamos chamar Dia de Deus, o Pai Supremo. Ouvinte pergunta sobre a novela Viagem. Evitar o mal não é suficiente, é preciso fazer o bem. Quanto maior o esforço, maior o mérito da boa ação. Uma ouvinte lamenta não ter notícias do filho desencarnado. Quantas coisas boas prometemos a nós mesmos e nunca o fazemos? A evangelização infantil e mocidade espírita todos os domingos de manhã no Lar Meimei. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para 14 981 05 15 35. E neste domingo não haverá o sorteio de livro, mas você pode participar mandando as mensagens de hoje até às 11h45 no próximo domingo, quando estaremos sorteando 2 livros. Mande sua mensagem por WhatsApp para 14 981 05 15 35, comentando que está acompanhando o programa ou comente em nossas plataformas digitais e concorra a 2 livros no próximo domingo. A equipe que está atuando nesta edição: na sonoplastia, o Gustavo Oliveira e a supervisão técnica do Augusto Tavares. Nesta apresentação, Cláudio e Luciana. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, logo nos primeiros capítulos da Bíblia, entre outras ordenações de Deus a Moisés, prestem atenção na seguinte: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: quando tiveres atravessando o Jordão, entrando na terra de Canaã, exterminai todos os habitantes daquele país, quebrai os padrões, reduzi as estátuas a pó e devastai todos os lugares altos, purificando a terra e habitando nela, porque eu vô-la dei em possessão e a repartireis entre vós por sorte. Quem lê estes primeiros 3 versículos do capítulo 33 do livro de Números da Bíblia e outros semelhantes do Antigo Testamento, vai deparar com um Deus vingativo, violento e impiedoso, que no anseio de proteger um povo, faz tremer o mais cruel dos homens. Naquele cenário, a fúria divina era tão grande e assustadora que o próprio Moisés, num capítulo do Êxodo, teve que intervir pedindo a Deus clemência ou moderação em relação aos hebreus que se rebelaram. No entanto, ao lermos o relato de indescritíveis ordens de massacres e extermínios, precisamos considerar que eles se referiam a uma época muito distante, mais de 3.300 anos atrás, em que o homem, ainda na infância da humanidade, com uma compreensão muito limitada da vida, não era capaz de conceber Deus além dos seus limites e imperfeitos atributos humanos. Só bem mais tarde, depois de 1.300 anos,
é que Jesus de Nazaré, nascido no seio do mesmo povo, assustou o mundo com uma proposta totalmente diferente daquela a que se afeiçoara Moisés e seus seguidores. Por isso mesmo, ao invés de ensinar o ódio, ele ensinava amor através do conceito de Deus Pai. Diziam os antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Por isso, Emmanuel, a uma de suas mensagens, intitulou Dia de Deus ao Dia dos Pais, pois Deus é o Pai perfeito, expressão suprema da verdadeira paternidade, que está com cada um de nós em todos os momentos de nossa vida. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Uma senhora disse esta semana que está vendo a novela A Viagem pela terceira vez. Nessa novela, o personagem Alberto é médico e espírita, mas ele não frequenta nenhum centro. Ele faz as sessões mediúnicas em casa. Isso é correto? Ela pergunta. Há pouco tratamos aqui dessa questão em nosso programa. Para abordá-la, devemos compreender que o espírita que realmente queira seguir os passos da doutrina, codificada por Allan Kardec, deve sempre colocar a razão como critério para decidir sobre esse tipo de problema. Uma coisa é certa, não há proibições no espiritismo. Cada situação deve ser vista e analisada com bom senso e equilíbrio de propósito. Porque, geralmente, se diz que não deve fazer sessões mediúnicas em casa? Porque a nossa casa quase sempre tem várias pessoas, movimentações constantes e até mesmo conflitos e discussões, gerando um clima emocionalmente instável, que não favorece o ambiente harmonioso indicado para a realização de sessões mediúnicas. Sendo assim, a sessão poderia atrair espíritos que se identificam com tal situação. Eles acabam por permanecer na casa porque o ambiente os atrai. Além disso, o próprio médium fica desprotegido por conta do ambiente, dificultando para os espíritos protetores ali realizar um trabalho de preparação e proteção, antes e depois dos trabalhos, que é o que geralmente acontece num centro espírita. No Brasil, durante muito tempo, essas reuniões eram feitas em casa, mas os próprios orientadores espirituais alertavam os participantes e sugeriam que criassem um local apropriado para esse tipo de sessão. Foi daí que surgiram os centros espíritas, que foram se multiplicando e hoje são milhares em todo o país. No caso da novela, não sabemos por que o autor criou um personagem espírita desvinculado de um centro espírita, que é um ambiente apropriado para a realização de trabalhos espirituais. Contudo, parece que ele tomou alguns cuidados nesse sentido, pois o personagem mora sozinho, é uma pessoa emocionalmente equilibrada e de bons propósitos, razão pela qual a sessão em casa pode não ser um problema. Lembrando, neste domingo não haverá sorteio de livro,
Mas você pode participar mandando mensagem de hoje até às 11h45 do próximo domingo, quando estaremos sorteando 2 livros. Mande sua mensagem por WhatsApp para 14981 05 15 35, comentando que está acompanhando o programa, ou comente em nossas plataformas digitais e concorra a 2 livros no próximo domingo. O nosso ouvinte de Veracruz faz a seguinte pergunta, ainda envolvendo a inteligência artificial e o espiritismo. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua condição futura? O ouvinte mostra a resposta dada pela Gemini, inteligência artificial, ao questionamento de Allan Kardec. Como já dissemos aqui e agora tornamos a dizer, a inteligência artificial, também conhecida por IA, por meio de ferramentas como a Gemini, está indo ao encontro das obras de Allan Kardec. Sua resposta, portanto, corresponde à que geralmente daríamos a quem nos fizesse essa mesma pergunta. É fundamental no Espiritismo compreender que os ensinamentos de Jesus não foram pura retórica. Para ele, a vida só tem sentido se praticarmos o bem, seja a quem for. Ele mesmo deu exemplo disso. Mas é evidente que praticar o bem implica primeiramente em evitar o mal. Mas não é só isso. O Sermão da Montanha esclarece plenamente essa questão para quem quiser ler os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. Evitar o mal é sempre a primeira providência, mas fazer o bem é o complemento e o ponto alto de toda a ação. Muitos leem o Evangelho apenas com espírito místico e sem mobilizar o raciocínio. Não percebem que Jesus só veio entre nós para ensinar como é amar. A parábola do samaritano diz tudo. Vamos reler essa parábola. O sacerdote e o levita ficaram impassíveis diante daquele homem ferido e abandonado na estrada. Aparentemente não lhe fizeram nenhum mal. No entanto, o fato de o sacerdote e o levita se omitirem diante de um ser humano extremamente necessitado já é um mal. Com certeza, esses 2 personagens eram considerados homens de Deus, porque conduziam os cerimoniais do templo. Contudo, Jesus mostrou que o samaritano, que nem ao templo ia, este sim era o verdadeiro homem de Deus, porque socorreu o desconhecido. Muita gente ainda não sabe que os judeus odiavam os samaritanos por causa dessa questão religiosa. Participar das atividades do templo era sagrada para esse povo. Todavia, eles sequer desconfiavam que de nada valiam sua devoção, pois o que Jesus recomendava era a ação. Ainda hoje, como em todas as épocas, uma boa parte da sociedade age como o sacerdote ou levita. Poucos atuam como o samaritano. E temos aqui mais uma pergunta agora do nosso ouvinte de Veracruz, que diz o seguinte. A resposta à questão 646 do Livro dos Espíritos oferece uma perspectiva profunda sobre os méritos da ação de bem, que vai além do ato em que se aprofunda na intenção e no sacrifício envolvidos. Isso significa que o valor de um ato de bondade aos olhos da espiritualidade e para o crescimento moral do indivíduo não é medido pela sua magnitude aparente ou pelo resultado material. Em vez disso, é avaliado pelo esforço moral, pela superação de obstáculos, pela renúncia pessoal e pelo sacrifício que a ação exige de quem a pratica. A pergunta 646 diz o seguinte:
O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições. Dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem? A resposta: o mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho e quando nada custa. Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão o supérfluo. A propósito, Jesus o disse quando se referiu ao óbolo da viúva. Parece-nos que as reflexões da inteligência artificial não fogem ao sentido que os espíritos quiseram dar à questão. Precisamos compreender que, no entanto, os julgamentos sobre o mérito do bem que fazemos não vêm de fora, de uma inteligência externa, ou mesmo de Deus. Aliás, foi Deus que criou nossa mente, dotada de uma consciência moral autorreguladora, de tal forma que essa consciência tem uma capacidade de se julgar e de se auto-reajustar. O mérito de qualquer ação desse modo sempre será medido por algum esforço que contribua efetivamente para essa regulação, ou seja, que promova alguma mudança nesse sentido. Uma ação muito fácil de se praticar não acrescenta nada ao indivíduo, porque não o remove do lugar. Mas uma ação que lhe custa algum esforço, ou mesmo um sacrifício, acrescentará algo à sua experiência de vida e, portanto, contribuirá para a sua mudança. Eis porque o mérito do bem está na dificuldade. Aliás, foi bem lembrada a fala de Jesus em relação à viúva que depositou no vaso aquilo que lhe faltava. Hoje, por exemplo, deparamos com algumas boas notícias sobre os donos de grandes fortunas que doam milhões para obras de caridade ou realizações que contribuem para o interesse público, e alguns o fazem já nos últimos anos de suas vidas. Ficamos pensando conosco mesmo até onde vai o mérito dessas ações, sabendo que elas podem se converter em grandes benefícios para populações. No entanto, sabemos que todo ato bom é um bem, e dele algum outro bem vai acontecer em algum momento ou em algum lugar. André Luiz, por exemplo, conta que como médico na sua última encarnação não estava interessado em ajudar os pobres. Mesmo assim, por força das circunstâncias, acabou atendendo diversas pessoas. E depois do seu desencarne, ele pôde perceber que algumas dessas pessoas, por ele beneficiadas, o ajudaram muito com suas preces. Não esqueça que neste domingo não haverá sorteio de livro, mas você pode participar mandando mensagem de hoje até às 11h45 do próximo domingo, quando estaremos sorteando 2 livros. Mande sua mensagem por WhatsApp para 14981 05 15 35, comentando que está acompanhando o programa, ou comente em nossas plataformas digitais e concorra a 2 livros no próximo domingo. As atividades espíritas no Lar Meimei. Atenção, os pais e os senhores responsáveis. As atividades da evangelização infanto-juvenil estão acontecendo todos os domingos, a partir das 9h45, no Lar Meimei, sempre às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, há reunião da mocidade. A Livraria Batuíra do Caminho de Damasco empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Ela permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas-feiras, sempre às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem o passe a partir das 17h30. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira, grupo de leitura da obra Paulo e Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier.
Quinta-feira, estudo do Evangelho. E sexta-feira, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente, estamos lendo a obra No Mundo Maior. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém livros novos por preços abaixo da tabela, permitindo que seus associados os adquiram também por apenas R$ 27,00. O clube só faz entregas na cidade de Garça. Neste mês de agosto, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando aos seus associados o romance As Irmãs Sol, bela produção da editora Petit, de autoria do espírito Antônio Carlos, através da médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E para você receber esse livro em sua casa, basta você se associar ao Clube do Livro, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra, no telefone 14 996 69 5008, ou enviando um e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando assim o seu nome e endereço de entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. E entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter ali uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Uma senhora ligou para o programa dizendo que, no ano de 2012, perdeu um filho de 12 anos, vitimado em uma queda de bicicleta. Ela diz não conseguir sonhar com ele e gostaria de entender por quê. Ela também gostaria de receber uma carta dele, chegando inclusive a frequentar por algum período um centro espírita, mas nada conseguiu. Ela quer saber o que pode fazer para ter essa comunicação com o filho. Chico Xavier recebia milhares de pessoas que vinham de todos os cantos do Brasil. A maioria em busca de informações de entes queridos, desencarnados. Mas, quando alguém insistia muito em receber uma carta que não vinha, o Chico dizia que o telefone só toca de lá para cá. A primeira vez que estivemos em Uberaba, pudemos presenciar a cena que o Chico estava acostumado a ver durante décadas e décadas. Na fila imensa, onde esperávamos receber qualquer recado, pudemos conversar com muita gente. Uma senhora nos disse que ela estava ali pela segunda vez na fila, na esperança de receber a segunda carta de seu filho. Mas uma outra, na mesma fila, contou que era a quarta vez que vinha de longe para Uberaba e que até então não recebera nenhuma carta. Na verdade, prezado ouvinte, não sabemos por que a senhora ainda não recebeu nenhum recado de seu filho e nem sonha com ele, apesar de você ter procurado um centro. Há cerca de 13 anos de sua desencarnação, seu filho já pode estar reencarnado. Nada acontece por acaso.
e até a desencarnação do seu filho tem um significado na sua vida, que você precisa descobrir. Talvez você precisasse procurar mais alguma coisa no centro e não apenas uma mensagem. Há muita gente, cremos, a maioria das pessoas, quando vêm ao centro, descobrem outra faceta da vida, aprendem a doutrina e se transformam, de modo que para elas, que passam a ter plena convicção da continuidade da vida, a comunicação não é mais tão importante. Acreditamos que tem alguma coisa com os seus sonhos, que não lhe permitem falar com seu filho. Esse bloqueio pode vir de você mesma, porque a grande parte das mães encontram os filhos justamente em seus sonhos. Com certeza, você deveria procurar um centro e buscar compreender melhor a doutrina espírita, integrando-se em alguma de suas atividades, pois isso certamente ajudará a encontrar uma condição espiritual mais apropriada para aceitar a partida prematura do filho e a encontrá-lo em seu coração. Como colocamos anteriormente nesta edição, não haverá o sorteio de livro, mas esperamos sua participação mandando mensagem de hoje até às 11h45 do próximo domingo, quando estaremos sorteando 2 livros. Mande sua mensagem por WhatsApp para 14 981 05 15 35, comentando que está acompanhando o programa, ou comente em nossas plataformas digitais e concorra a 2 livros no próximo domingo. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita. A promessa. Conta Carlos Bacelli, no livro 70 anos de mediunidade, que Chico Xavier conheceu um rico fazendeiro no Parque de Exposições de Uberaba, que fica bem próximo à Casa Espírita da Prece. O fazendeiro se empolgou tanto com a presença do Chico que lhe revelou o firme propósito de construir uma casa de atendimento a crianças pobres da cidade. Toda vez que ele se encontrava com o Chico, falava com entusiasmo a respeito desse lar, que pretendia formar, do projeto que começaria a elaborar, a fim de deixar algo de útil e valioso na terra, depois que partisse desta vida. O tempo foi passando, e o fazendeiro sempre prometendo. Mas, na verdade, o Chico percebia que o projeto de que tanto falava estava ficando cada vez mais distante da realidade. Um dia o Chico recebeu uma notícia de que o fazendeiro caíra doente. Apressou-se em visitá-lo no hospital, mas quando lá chegou, o homem já estava agonizando, vítima de um mal súbito. Embora não pudesse falar, contou Chico, eu senti que ele me reconheceu, enquanto lágrimas discretas começaram a lhe escorrer pelas faces. Então, acheguei-me um pouco mais e pude ver nos seus olhos, qual estivesse a boiar em suas pupilas, o sonho da construção daquele lar de crianças, que infelizmente ele não pudera concretizar. Diante desse fato, ficamos pensando conosco mesmos. Quanta coisa temos deixado para trás? Quantos projetos, quantos anseios de realização acabam morrendo em nossas pretensões, sem jamais se realizarem de fato. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na Web Rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, com Maris Carvalho e Vitor Berna. E ao final desta edição, Momento Espírita cumprimenta todos os pais que nos ouvem pelo seu dia. Obrigado pela audiência e fiquem agora com Deus até a nossa próxima apresentação. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
de 5, 8 anos, ela não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que a dirija no caminho da vida. E isso é uma tarefa dos pais e das mães em particular. Porque sem os pais e sem as mães, os professores, por eméritos que eles sejam, não podem realizar a transformação espiritual do espírito que a criança representa em si. E se a criança já nasce numa condição de necessidade, como um pássaro recém-nato, que aprende pouco a pouco a voar, é uma descaridade deixarmos nossos filhos em plena ignorância da responsabilidade de viver, da beleza do amor e da felicidade de sermos unidos para o bem. A criança é um adulto que está numa fantasia transitória até mais ou menos os 14, 15 anos. Uma criança, vamos dizer, não tem, vamos dizer que não tem qualidades. Tem qualidades, mas não tem discernimento para fazer opções quanto ao caminho que lhes cabe seguir. Daí a tragédia dos toxicômanos, que começam cedo, seduzidos por criaturas inescrupulosas que se fazem traficantes desses venenos. A falta de pais vigilantes criou os delinquentes infantis.